Oi, oi, muito prazer, meu nome é Yara. Eu sou uma das coordenadoras do Beta Júnior e vim explicar para vocês como é que funciona a entrada desde o grupo do Facebook até a entrada definitivamente para a liga. Então, obviamente, o primeiro passo é entrar no nosso grupo do Facebook, o grupo do Beta Júnior. Assim que vocês entrarem no grupo, estão as primeiras orientações sobre como o processo funciona, explicado em detalhes e etc. Assim que você entra, você é encaminhado para um padrinho, que também chamamos de mentor, que é a pessoa que vai te auxiliar nesse processo, vai responder as suas dúvidas, vai receber os seus testes, vai corrigir os seus testes e que vai te auxiliar nesse processo, que vai te ajudar a passar pelo processo, até mesmo quando você já estiver dentro da liga, caso você passe, ele vai te auxiliar com todos os processos, vai te explicar e etc. Então, sobre o processo em si, nós temos 4 unidades que são separadas em pequenos módulos, que são o conteúdo que nós consideramos essencial para que você se torne um bom beta reader e consiga atender a demanda de betagem da liga. Então, essas unidades são gramática, coerência e coesão, crítica literária e betagem. Tudo o que é necessário é explicado dentro dessas unidades. As unidades têm exercícios, aulas, testes, e caso o candidato não consiga absorver bem o conteúdo de uma unidade, ela pode ser refeita. Os testes não são eliminatórios, eles também podem ser refeitos até que o candidato consiga assimilar bem o conteúdo. Existe um prazo para o processo ser feito, é de 2 meses, mas caso haja algum problema, nós temos um mês que fica como mês de hiato, caso você precise tirar um tempo, etc., sem ser reprovado ou excluído do processo. E assim que o processo termina, nós passamos o que chamamos de teste final, que é um teste para avaliar se o candidato conseguiu absorver todos os conteúdos do processo e que determina se ele está apto para entrar na liga ou não. Assim que o teste é passado, corrigido e etc., caso o candidato seja aprovado, ele passa para outra área, que é a área da indução, que é onde nós acertamos os detalhes finais e onde os candidatos conhecem um pouco mais da liga, sobre como as coisas funcionam internamente e etc. Então, caso você tenha alguma dúvida, é só procurar a liga em alguma rede social e você vai ser orientado e vai chegar até a gente. Espero que vocês que estejam vendo esse vídeo tentem o nosso processo. Garanto para vocês que não é complicado, nós ensinamos tudo, damos todo o suporte e é isso. Até mais, quem sabe. Olá, eu sou a Beta Queijo Uvas Passas, mas meu nome é Ellen. Eu sou uma das coordenadoras do Beta Júnior junto com a Yara, que anteriormente explicou um pouco do processo de como é o Beta Júnior. E agora eu vou explicar como funciona a betagem. Eu peguei só um trechinho de um texto, porque eu não queria deixar o vídeo muito extenso, betando um texto de 3 páginas inteiro, porque eu acho que ia ficar muito extenso. Ia dar uma meia hora praticamente de vídeo só nisso, e o intuito é só mostrar para vocês como é que funciona uma betagem, mais ou menos como é que é, não é para deixar vocês de saco cheio nem nada. Eu vou betar do jeito que eu beto, que é pelo método de revisão do Google Docs ou do Word, conforme for a ferramenta que eu e o autor escolhermos usar. Mas tem gente que beta por outros sistemas. Embora a maioria dos betas da liga bete por esse sistema e seja o que eu particularmente acho melhor e aconselho, porque tem um visual mais limpo, é bem tranquilo de mexer, é bem intuitivo e é o que eu recomendo. Eu não consegui gravar a tela para vocês, gravar a tela enquanto eu falava e tudo mais, para vocês verem eu de fato fazendo a betagem. Então vamos fazer uma gambiarra, né, bem brasileira. Eu tô gravando um áudio num aplicativo e o pessoal da edição vai colocar os prints na tela conforme eu for falando, né? A famosa gambiarra. Primeiro, você tem que fazer uma abordagem inicial com o autor. Eu fiz uma bem curtinha, só para vocês terem uma noção de como que é. Olá, autor, tudo bem com você? Espero que sim. Eu sou a Beta Queijo Uvas Passas e, conforme acordado, irei betar sua ONI.
Sou melhor em crítica do que gramática, mas darei o meu melhor para suprir as suas necessidades enquanto escritor. Eu beto pelo modo de revisão do Google Docs ou Word, porém podemos conversar caso não se adapte a esta forma de betagem. Ou seja, você se apresenta, explica como que você beta naquilo que você é melhor, naquilo que você tem um pouquinho de dificuldade. É claro que você e o autor vão ter conversado um pouquinho antes, então também vai ser um pouquinho mais fácil, não precisa ser nada muito longo, muito extenso. É só para não deixar passar batido, sabe? Para você ter uma abordagem com o autor para falar alguma coisa com ele, especialmente se vocês não tiverem conversado tanto sobre a betagem anteriormente. Se vocês já tiverem conversado mais antes, é mais tranquilo. Agora vamos para a betagem em si. O título da obra é O Amor de uma Sereia. Geralmente, os betas eles olham sinopse e título também, ou seja, quando você terminar de ler a história, você volta para o título, volta para a sinopse e vê se está tudo certo. Se não tiver, você fala para o seu autor, você pode dar alguma sugestão de título, se você tiver, enfim, você pode dar ideias para ele de como prosseguir. O amor de uma sereia é provavelmente o sentimento mais forte e puro que existe na face da Terra. Cuidado! Como Terra está se referindo ao planeta Terra, é nome próprio, ou seja, o T tem que ser maiúsculo. O humano que provar desse sentimento é uma pessoa verdadeiramente abençoada. O humano é uma pessoa verdadeiramente abençoada. O humano é uma pessoa. Fica meio redundante, vocês não acham? Ficaria melhor se dissesse quem provar deste sentimento será uma pessoa verdadeiramente abençoada. Eu acho que fica mais congruente. As sereias são criaturas doces no plural, porque quando o sujeito está no plural, todo o resto da frase tem que concordar com ele. De alma pura e mágicas, que foram caçadas. Esse que foram eu tirei e substituí por uma vírgula, para o texto não ficar tão truncado, ficar toda hora que. As sereias são criaturas doces de alma pura e mágicas, vírgula, caçadas silenciosamente através dos séculos para extração de sangue e escamas. E daí aqui tem que colocar uma vírgula de novo, porque o que são substâncias altamente curativas? Ou, como é que eu posso dizer? É um aposto. E o aposto ele tem que ser colocado entre vírgulas sempre, 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 sempre. As substâncias está escrito errado, faltou um acento circunflexo e também tem que estar no plural. Eu também tirei o questão, porque fica muito truncado toda hora que. Só tirando já dá o sentido necessário. Dizem também que elas podem realizar desejos, mas isso nunca foi provado. E nem não precisa. Por que não precisa? Porque o nem, ele já tem uma ideia de e não. Se já tem a ideia do e incutida no nem, não precisa colocar mais um e. E eu ainda acho que um ou mesmo a existência delas faria melhor a função do que o nem, né? Seria uma palavra mais adequada. Mas isso, é claro, é só uma opinião. Sempre lembrando que numa betagem a gente não pode impor as coisas, a gente tem que colocar de um jeito que o autor entenda que ele pode acatar ou desacatar a sugestão. É claro que é muito preocupante se o autor acatar tudo sem questionar ou se ele não acatar nada. É importante que o autor tenha opinião própria, mas que ele também respeite o beta, né? Tem que ter um equilíbrio. Agora vamos para o próximo parágrafo. Por serem criaturas puras, as sereias não estão habituadas à maldade humana. Esse A ele tem que ser craseado. Por quê? O acraseado ocorre quando tem a preposição a e o artigo a. O artigo a está junto com a maldade humana e
A preposição tá habituadas. Quem está habituado a algo, né? Tem que ver a regência do verbo. Daí, juntando o artigo e a preposição, forma um acraseado lindo, maravilhoso. E podem ser facilmente destruídas pelas mãos destes. Eu coloquei um ponto aqui porque a frase já estava meio gigantinha, né? Meio grandinha. Eu acho que um ponto final e um E fica mais adequado. E era exatamente por essa razão que Nata corria de volta ao mar enquanto chorava copiosamente. Assim, como é que essas criaturas, que teoricamente não existem, vão conviver com os humanos e a ponto deles conseguirem fazer maldades? Ou as sereias existem e os humanos podem interferir na vida delas, ou elas não existem e os humanos não podem interferir, já que elas não existem. Os dois não dá, fica meio incongruente. Enfim, o autor tem que rever esse ponto, né? Tem que ver o que ele vai fazer aqui, porque ficou uma incoerência. A primeira impressão que Naruto teve ao se deparar com uma cauda de escamas cintilantes era de que aquilo se tratava de um animal marinho de médio porte, mas ele não esperava encontrar uma parte humana. De novo, fica meio incoerente, fica meio redundante. Se ele achava que se tratava de um animal marinho de médio porte, é meio óbvio que ele não esperava encontrar uma parte humana ali. Fica meio que implícito, tu não precisa deixar isso escrito. E também não precisa desses dois tracinhos que dividem o parágrafo, não precisa, tá? Só pular o parágrafo ou continuar na mesma linha, no caso eu pulei. Ao se deparar pela primeira vez na vida com aqueles olhos perolados, um frenesi de sentimentos lhe ocorreram. Ele quase encheu os pulmões de água. A água tem que ser com acento, né? Quase encheu os pulmões de água com acento, devido ao susto que tomou ao encontrar pela primeira vez na vida uma sereia. Aquela vírgula não precisa, ela tá errônea ali no contexto, não precisa daquela vírgula, por isso que eu tirei. Enquanto Naruto se debatia de forma aleatória, tentando nadar de alguma forma. Tá, se ele tá se debatendo de forma aleatória, tentando nadar, é óbvio que é de alguma forma, de qualquer forma. Não precisa colocar de alguma forma, é desnecessário. E o tentando nadar é entre vírgulas porque também é aposto. Uma voz suave e doce lhe invadiu a mente. Daí ele pega, a mulher pega e fala: você vai acabar se afogando, que é uma frase bem desnecessária, não faz nenhum sentido ela falar isso no contexto. Não precisa, é meio óbvio que ele vai acabar se afogando. Muito bem, vamos para o próximo parágrafo. A voz que ele nunca havia escutado na vida lhe fez parar e olhar para a criatura que lhe sorria de forma doce. Tem uma repetição de doce aí, o autor ele precisa investir mais no vocabulário, usar outras palavras. Naruto franziu o senho para ela em forma de questionamento. O senho, ele cria uma cacofonia com questionamento, daí dá para mudar umas palavras, de repente tirar a expressão franziu o senho, que é um pouquinho desnecessária, colocar só que ele fez uma expressão de questionamento, alguma coisa assim. E ela pareceu entender, pois logo a mesma voz voltou a falar em sua cabeça. Nade para a superfície, pelo que me lembro, humanos não respiram debaixo d'água. Eu troquei o embaixo por debaixo, porque eu acho que é mais adequado no contexto. E essa frase dela, essa fala, também é meio desnecessária, porque é meio óbvio, ela não precisa falar isso. Sem falar que eu achei muito estranho ela ver uma pessoa se afogando, ela poder ajudar essa pessoa e ela não fazer nada. Tipo, ela é uma sereia que tá vendo um humano se afogando e ela, sabe, deixou ele se afogando. Não fez nada. Daí eu anotei alguns aspectos a serem abordados na crítica. Não tem tantos aspectos, porque a gente não leu o texto até o final, foi só uma partezinha.
E geralmente eu não faço a crítica em tópicos, eu faço ela um texto corrido, mas como era pouca coisa, eu fiz em tópicos e também para vocês poderem visualizar melhor. Muito bem, poucos desvios gramaticais, porém alguns mais graves, como acentuação e hífen no lugar de travessão. Essa é uma coisa que eu não tinha comentado antes, mas que é muito, muito importante, que é hífen serve apenas para separar palavras e algumas outras funções específicas. Para fala, tem que ser travessão. Não pode ser outra coisa, gente. Desculpa, mas tá errado. Pouca coesão e coerência no contexto. Há muitas informações jogadas sem explicações. Outra coisa, não conta o que aconteceu exatamente para Hinata chorar e correr de volta ao mar, sem falar que ela é uma sereia e tem cauda. Como é que ela correu? Correr da ideia de pernas, de que ela estava fora da água, ela correu de volta para o mar, foi para o mar. Como que isso aconteceu? Por quê? O que houve ali? Não tem explicação. E o que levou Naruto a se afogar? O que houve? Ninguém entendeu direito o que aconteceu ali. Bom, eu acho que era isso que eu tinha para comentar. Lembrando que existem muitos métodos, muitas maneiras de betagem, essa é apenas aquela que eu uso e tá tudo bem. Não precisa usar a mesma que eu, mas é a que eu recomendo justamente por ser a mais simples. Eu vou pedir pro pessoal da edição deixar aqui embaixo na descrição o gabarito oficial feito pela Lady Salieri desse teste. E, bom, vocês podem dar uma olhada, ver ela fez de um outro jeito também a betagem. Vocês podem dar uma olhada, conferir e ver como é que fica, sabe? Porque muita gente chega pro Beta Júnior sem ter uma noção de que tem que fazer a abordagem inicial, tem que fazer uma crítica final, né? Que eles têm que ter sempre uma crítica final no final do texto. Crítica final no final do texto ficou meio redundante. Mas enfim, essa crítica ela serve para englobar os aspectos gerais e é basicamente aquilo que eu mostrei para vocês. Você usa a crítica para dar um geralzão do texto e para falar alguma coisa que, como que eu posso dizer, ela é mais geral, ela não é tão específica, porque aquilo que é mais específico você comenta na hora. Aquilo que não é tão específico você bota no final da crítica, porque é algo referente a todo o texto, algo que precisa melhorar no geralzão, assim. Bom, acho que era isso. Beijos, até a próxima. Se inscrevam no canal, deem like, curtam, compartilhem, etc.